E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história começa mostrando o protagonista em seu trabalho. Ele normalmente trabalha até tarde. Durante a sua ida para casa, ele pensa sobre sua vida, onde fazendo há mais ou menos 3 anos que ele mora sozinho e vive ocupado do trabalho sem tempo para nada. E quando ele está prestes a chegar em sua casa, ele revela que comprou um eletrodoméstico diferenciado. Uma robô empregada doméstica. Ela já estava preparando seu jantar e o chama de mestre. Ai, que delícia! Momentos depois o prota diz que ela é uma versão mais barata e de segunda mão, com funções limitadas apenas para cozinhar e lavar os pratos. Ele apenas precisa deixar a geladeira cheia, que a robô faz pratos aleatórios entre as receitas programadas, e no horário programado. Porém ele está bastante satisfeito, pois ter alguém para cozinhar para ele é muito bom, até porque ele não tem tempo para quase nada. Depois dele tomar umas, ele chega todo bobinho perguntando a ela, se é assim que é ter uma esposa. Então o prota pergunta à robô chamada Mina-chan o que vai ter pro jantar. Ela responde que preparou seu prato favorito. O prota é todo nerdola, e responde que a coisa favorita dele é ela, e pergunta se ela quer ser sua esposa. Então do nada ela vira rapidamente pro protagonista, deixando ele assustado. Ele responde que estava apenas brincando, e senta no chão dizendo que falar com ela é igual falar com uma panela inteligente. Posteriormente, sua comida fica pronta, e ele fica totalmente assustado, pois a robô do nada decorou sua omelete escrevendo que ama ele, e fica um clima todo estranho. No outro dia, ele vai ler o manual de uso dela, e não encontra nada falando sobre uma função assim, e começa a pensar que é uma função escondida. Ele nos conta que ela é uma robô usada, e começa a suspeitar que o dono anterior pode ter mudado a sua programação. Então dá 11h30 como é o horário programado para fazer o almoço, ela se retira. O prota diz que vai ajudar, e começa a quebrar os ovos. Eles passam um tempo juntos com ela ensinando a fazer as coisas da forma correta, porém ela percebe que o prota está fazendo muita coisa errada e segura forte em seu braço pedindo para ele aguardar sentado. Enquanto ele comia sua refeição ele nos conta que já teve uma namorada, mas seu namoro não foi pra frente e depois disso ele nunca mais quis se relacionar. Ou melhor dizendo, nunca mais até o momento, porque ele está começando a gostar da robô. Enquanto ela lava os pratos ele pergunta por que escreveu aquilo no omelete, porém a robô não diz nada, e para quebrar o gelo o prota agradece e pede para ela fazer novamente. Então ele fica se perguntando se o que ela escreveu realmente era o que ela sentia ou se foi apenas uma outra funcionalidade programada. Na hora de dormir, a robô aparece do seu lado. Ele acha estranho, pois tinha colocado ela no modo de descanso. Ela pergunta a ele do que ele gosta. O prota, sem acreditar, diz que gosta dela, porém ela apenas responde, entendido. No outro dia durante o café da manhã, para evitar maus entendidos, o prota diz à robô que quando ele diz que gostava dela, não era no sentido de comida. Então ela responde que ela é composta de metais e resina, e que consumi-la seria prejudicial à saúde. O protagonista acaba rindo da situação. Já à noite depois do trabalho, o prota tá tomando uma gelada e refletindo sobre como ele é babaca por ficar falando de sentimentos para uma robô. O cara começa a beber mais que fusca, porém a robô pede a ele parar de beber, pois pode acabar prejudicando sua saúde. Então ela traz um copo de água para ele, e força ele a beber. Mas o prota está completamente bêbado e pede ela para trazer mais cerveja. A robô vai até a geladeira, pega as cervejas, joga fora e diz que o estoque acabou. O prota, completamente bêbado, pergunta se ela sente algo por ele. Mina-chan responde que ele é seu marido, pois ele tinha dito para que ela fosse sua esposa. Ela diz que pesquisou online para poder entender sobre isso, e pergunta se está correto ela ser sua esposa. O prota, feliz e envergonhado com tudo aquilo, responde que sim. Mina pergunta qual as tarefas de uma esposa. Ele responde que é passar muito tempo juntos e preparar comida para ele todos os dias. Ela responde que eles já fazem isso todos os dias. O prota, bêbado, acaba pegando no sono, e antes dele dormir, pede ela para dormir junto dele dizendo que é coisa de marido e esposa. Ela se deita, porém fica com os olhos arregalados. O prota diz que isso dá medo, e pede para ela fechar. O prota diz que está começando a ficar animado, se é que me entende, e a robô conseguiu entender, pois ela pesquisou online sobre o assunto. O prota fica todo envergonhado, mas feliz por ela estar ao seu lado. No outro dia o prota acorda todo maluco com vergonha das coisas que fez.
E quando olha para robô percebe que os seus olhos estão meio caídos. O prota fica sem entender o porquê daquilo, e suspeita que ela possa ter feito isso, por causa do pedido dele de ontem, dizendo que seus olhos eram assustadores. Então o prota diz que ela tem olhos lindos, e que quando ela está muito perto ele fica sem jeito. Depois disso a robô, que estava bastante engraçada, voltou ao normal. A próxima cena, está um dia chuvoso, e o prota está escovando os dentes. Ele resolve chamar a robô para fazer um piquenique em um parque perto de sua casa. Como a robô tem acesso à internet, ela já sabe até qual parque é e quantos minutos demora para chegar até lá. Ela diz que com a sua bateria cheia, é capaz de andar aproximadamente por 30 minutos. O prota fica preocupado em não dar tempo de voltar. Ela revela que tem um equipamento onde inclui uma unidade de energia solar de alta capacidade. Se tiver sol ela consegue andar sem descarregar. O prota lembra ela que está de noite, e a coitadinha fica toda triste achando que não vai mais sair. O prota acalma ela dizendo que estava chamando para ir era amanhã, até porque está chovendo hoje, mas mesmo assim ela continua triste e ansiosa para sair. No outro dia, eles saem de casa como prometido. O prota carrega a mochila que a robô preparou, e fica imaginando o que deve ter dentro, pois está muito pesada. Eles vão caminhando até o local, e todos param para ver a robô, dizendo que não é normal ver esse tipo de robô e que, ao contrário dos outros, ela não tem muita expressão, pois é de uso interno. Ela pede a ele para andar mais devagar, pois isso não é sua especialidade. O prota, todo tímido, pede para ela dar as mãos, alegando que a rua está perigosa, e os dois vão juntinhos igual um casal. Eles chegam até o local, e ficam decidindo em que parte do parque vão fazer o piquenique. Ela decide onde vai ser e diz que vai preparar a comida no local. Ele fica sem entender muito bem o que ela quis dizer com preparar. Quando eles chegam, a robô trouxe vários utensílios e ingredientes, até mesmo um fogão a gás, e prota fica sem acreditar e mostra que naquele parque não é permitido o uso desse tipo de coisa. Ela fica toda tristinha novamente. Ele tenta animar ela, e os dois começam a pensar em pratos que possam ser feitos sem fogo. A robô mostra que os ingredientes mais frágeis trouxe dentro de um armazém que ela possui. Ele fica com o coração acelerado depois de ver isso, e impressionado que dentro desse armazém conserva as coisas como se fosse uma geladeira. A robô mostra que também consegue aquecer as coisas. Eles então cozinham um ovo no armazém, e a robô solta seu cabelo dizendo que aumenta sua eficiência sobre a energia solar. O prota realmente gostou do novo estilo dela. A garota começa a cozinhar o ovo e durante isso ela solta um barulho estranho, que só ocorre quando ela está utilizando o aquecedor. O prota acha isso muito fofo. O cara pergunta se ela prefere seu cabelo assim, porém ela diz que não tem preferência, apenas usa quando tem necessidade. Entretanto, ela também diz que achou muito bom ter saído de casa, ela só não sabe o porquê. O ovo fica pronto e ele começa a comer adorando o sabor. Ela se levanta e vai lavar os pratos, e antes de ir, pergunta se ele gosta de morar com ela, e obviamente ele responde que sim, e fica feliz em ter saído com ela. Logo depois começa a chover, e o prota se apressa para guardar as coisas. Ele imagina a robô tendo um curto-circuito, e quando chega, ela está caída no chão. Ela diz que ficou sem bateria e que vai entrar no modo de economia, ficando impossibilitada de se mover. Ela também ressalta que não tem problema de se molhar, apenas não consegue gerar energia sem o sol. O prota carrega ela até um local coberto, e pensa em como ela é pesada. Ela pede para deixar ela ali e pede para ele ir para casa, dizendo que quando o sol voltar e ela recarregar sua bateria ela volta para casa. A robô também pede que quando sua energia zerar, que a deixe de bruços em um local aberto onde o sol possa chegar até ela. Ele começa a secar e diz que vai dormir junto dela. Porém a robô fica preocupada com ele pegar um resfriado, ainda mais por causa dela. Ele concorda com ela dizendo que quando sua bateria zerar, vai fazer o que ela pediu e ir embora. Ele pergunta se pode secá-la em qualquer lugar. Ela responde que como ele é seu dono, tem todo o direito de decidir. O prota deseja a permissão dela, pois quer tratar ela como sua esposa. Ela então responde que não vai incomodar se ele a secar. O prota então começa a secar a robô e logo depois ela entra em modo de repouso e ele fica cuidando dela. No outro dia, com o sol estralando, ela acorda e percebe que ele dormiu no local e diz que ele é um mentiroso.
Já em sua casa, ele tá rangando e conversando sobre a comida, porém tudo o que ele diz ela começa a achar que é mentira. O prota entendeu o que levou ela a ficar assim, pois no dia anterior ele falou que quando ela entrasse no modo de descanso ele iria para casa. Ele pede desculpas explicando que não poderia deixar ela lá sozinha. Ela o perdoa dizendo que seu sistema ficou bugado depois da mentira, pois não sabia mais o que era verdade, e pede para não mentir mais. Logo depois a robô explica que anteriormente no parque, seu sistema avisou que a chuva estava por vir e que se ela continuasse aquecendo seu armazém, tinha altas probabilidades dela descarregar e o prota ter que carregar ela nos braços. Porém naquele momento ela não conseguiu se impedir de continuar aquecendo para que aquilo ocorra. A coitadinha começa a achar que tem algum erro em sua programação. O prota surpreso responde que gostou muito de ouvir aquilo e pede para ela não mudar nada. No trabalho seu chefe fica impressionado com sua marmita, dizendo que foi feito com muito amor. O prota percebe o seu anel de casamento, achando ele bonito. Momentos depois ele conta para seu chefe que pensa na robô como alguém de sua família. Ele fica feliz e diz que a marmita deixou bem claro quanto ela gosta dele. Já em sua casa o prota dá uma aliança de casamento a ela e pergunta se pode colocar em sua mão. Ela responde que sim, então ele faz. Porém seu sistema reporta um erro de um objeto estranho afixado em seu dedo, pedindo para que ela remova. Ele se lembra que ela é uma robô cozinheiro e que era plausível ter um sistema assim. Ele todo triste tenta tirar o anel dela, porém a robô não deixa, dizendo que como ele quer tratar ela como uma humana, tirar algo de alguém sem seu consentimento é um roubo. Ele fica surpreso ao perceber que ela quer ficar com o anel, e pede desculpas. Então ele coloca o anel em um cordão e a robô fica encantada com o anel. E depois de 30 minutos a bichinha continua a olhar pro anel. Ela diz que olhou online e viu que o homem também deve usar uma aliança. Ele mostra sua aliança para ela, porém é bem mais simples do que a dela. Depois disso os dois ficam juntinhos olhando para suas alianças. Na próxima cena a gente é apresentado a irmã do prota. Ela tinha ligado para ele porém ninguém a atendeu. Enquanto ela estava tranquila em seu quarto comendo uma batata frita, a garota recebe uma ligação. Era a robô que tinha retornado a ligação para avisar que o prota tinha saído para fazer compras. Porém sua irmã fica assustada achando que uma garota está na casa dele atendendo seu celular. E para piorar, a robô ainda chama ele de marido, deixando sua irmã mais confusa do que já estava, dando um grito que assusta até seus pais. Logo depois ela se apresenta como a irmã mais nova do Takuma chamada Kari, e diz que vai passar lá para dar um oi. Depois da ligação, o Takuma volta do mercado e pergunta o que aconteceu, porém Nina responde que não aconteceu nada. Mais tarde no momento de descanso do seu trabalho, a sua irmã liga novamente e diz que vai visitar ele, e logo depois começa a brigar perguntando se ele não tem nada para contar a ela. O prota fica sem entender nada, e ela muito brava. Finaliza a ligação dizendo que vai visitar ele. Quando ele chega em casa, a robô está à sua espera, porém como ele chegou muito cedo ela ainda não tinha feito o jantar. O prota então diz que hoje à noite alguém vai visitar ele, então pergunta à robô se ela pode ficar escondida dentro do guarda-roupa. A robô sem perguntar nada, faz o que ele pediu. Já Takuma fica triste por deixar ela nessa situação e diz que não vai demorar muito. Porém no momento que ele estava fechando a porta, ele volta atrás e pede desculpas e para ela sair do guarda-roupa. Ele explica que sua irmã está vindo e diz que vai apresentá-la para ela. Nina diz que pesquisou na internet, e viu que a irmã do seu marido deve ser tratada como uma irmã também. O prota fala que só precisa agir com sinceridade e que qualquer coisa ele vai estar lá para ajudar. Logo depois sua irmã chega, e já chega brava por ele não contar que está namorando e quase casado. O prota pergunta como que ela sabe daquilo, porém nesse momento, a robô aparece, deixando a garota sem entender nada. Takuma explica a situação a ela, onde a robô é sua esposa, e sua irmã fica surpresa mas acha a robô muito fofa, mas logo cai a ficha e pergunta como que ele está casado com uma robô. Ele diz que ama a mina. E sua irmã fica tão impressionada que vai para fora de casa respirar um pouco, porém nesse momento a gente descobre que ela achou isso muito legal, pois ela aparentemente gosta de romances diferenciados. Momentos depois já dentro de casa, ela se desculpa pelo ocorrido e diz que não existe lei que proíba relacionamento com um robô então que ela vai apoiar o relacionamento, mas ela fala para a robô que se ela quer namorar seu irmão, vai ter que derrotar ela primeiro. A robô aceita e entra em modo de defesa, para derrotar ela sem machucar.
O prota explica a ela que não era isso que ela estava pensando, sua irmã queria apenas que ela a convencesse. A Akari pede para que ele saia de casa e deixe elas sozinhas, pois tem coisas que só podem ser ditas entre meninas. Momentos depois, apenas as duas estão em casa, e como Akari queria conhecer melhor a robô, Mina começa a se apresentar para ela, explicando que é uma robô empregada doméstica limitada. Akari pergunta se ela ama seu irmão e explica o significado de amor para a robô entender, porém todos os métodos que ela usava para tentar explicar, a robô não entendia direito e acaba respondendo outras coisas, deixando Akari muito louca, pois ela estava curiosa querendo saber se uma robô conseguia amar. Quando ela estava quase desistindo, a robô faz uma pergunta a ela, dizendo que o Takuma já falou que gostava dela, e pergunta se essa atitude dele faz ela ser uma pessoa especial para ele. Akari surpresa responde que sim. A robô faz outra pergunta, perguntando então que isso significa que se o prota tivesse condições para comprar uma robô de primeira linha mesmo assim ele ainda escolheria ela. Akari novamente surpresa responde que sim, e fica toda envergonhada por perceber que a robô está realmente gostando do seu irmão. Momentos depois já à noite, as duas tinham conversado bastante, e Akari começou a entender o porquê do seu irmão gostar tanto daquela robô. Logo depois ela pergunta como era seu antigo dono. Mina responde que as informações de donos anteriores são retiradas dela, porém com base em fragmentos de dados ela deduz que seu dono anterior não gostou dela por ser de um modelo muito básico, e por isso ele a vendeu para uma loja de coisas usadas e com o dinheiro comprou a versão dela mais cara. Akari fica impressionada com a maldade do cara. A robô fala que analisando a situação foi positivo ela ser de um modelo mais barato, pois por causa disso ela foi comprada pelo protagonista e não está mais com seu dono antigo. Akane vai à loucura percebendo que de fato a robô está apaixonada. Logo depois Mina diz que se não fosse aquilo também não teria ganhado seu anel de diamante, e diz ser feliz por ser a versão mais barata. Akane fica feliz e pergunta se ela precisa de algo. A robô então fala que gostaria de ganhar um cartão de memória, e por sorte, Akane tinha um da sua câmera, e entrega para a robô. Ela coloca o cartão e explica que quer guardar suas memórias. Enquanto isso a irmã pergunta se eles já tiveram alguma intimidade física. A robô diz que eles já dormiram juntinhos, deixando Akane bem envergonhada. Depois de terminar de passar suas memórias para o cartão, ela entrega de volta para Akane e pede para ela guardar para caso acontecesse algo com ela. No momento que Akane estava guardando o cartão, ela se lembra de um presente que era para ter dado para a robô. Ela dá para Mina vários perfumes com vários aromas diferentes e ensina como usá-los. Porém, quando Mina iria usar, seu sistema entra em alerta alegando que um material estranho estava em seu dedo. Ela toda triste explica que se ela não tirar o alarme vai continuar tocando, e Akane diz para passar em outro local. Depois disso Akane como pedido, ela leva o cartão de memória junto para casa caso aconteça alguma coisa com a robô. O prota volta para sua casa, e pergunta o que elas ficaram conversando, mas a robô diz que é segredo de meninas. Nesse momento ele percebe que ela está usando perfume, e os dois ficam juntinhos enquanto ela prepara a janta. Quando ele estava comendo, ele percebe um barulho de mensagem e ela explica que trocou contatos com sua irmã e estão conversando pelo seu sistema. A robô descobre através de Akane que o aniversário do prota é dia 21 de maio e diz que vai fazer uma surpresa. Depois disso ele pergunta se ela tem data de aniversário, e como ela não tinha eles escolhem a data de sua montagem como data de aniversário. Como a robô estava conversando muito com sua irmã por mensagem, e ficava fazendo muito barulho, ele pediu para ela deixar no silencioso. No outro dia quando ele chegava do trabalho, fica surpreso ao ver a robô com uma roupa bem fofinha. Ela explica que Akane comprou para ela. A robô se aproxima dele e fica fixada olhando para ele como se estivesse esperando algo. O prota percebe que ela estava querendo ser elogiada, e então ele a elogia, dizendo que ela está muito bonita, deixando ela bem feliz. A robô mostra que ganhou várias outras roupas, e pede para ele escolher a que mais gosta, deixando ele sem jeito. Momentos depois, o prota liga para sua irmã preocupado com o dinheiro que ela gastou com as roupas. Ela explica que compraria novamente, pois gostou muito da robô. Enquanto ele estava conversando com sua irmã por celular, a robô estava se preparando para experimentar as outras roupas, deixando ele desesperado. Na próxima cena já à noite, os dois novamente estão juntinhos, e dessa vez a robô já fecha seus olhos sem ele pedir. Ele pergunta se ela não precisa se recarregar, mas ela diz que está tudo bem e já tem carga suficiente. O cara todo tímido,
Pergunta se eles podem se abraçar, e com os olhos todos brilhantes ela responde que sim. O prota fica impressionado em como ela é linda. No momento do abraço, a robô se empolga tanto, que acaba usando muita força e quase machuca ele. A coitadinha nem sabe o porquê de tanta empolgação e só quer ficar abraçado com ele, mas logo depois ela pede desculpas. No outro dia eles vão à praia junto de sua irmã. Ela está extremamente feliz em ver o casal juntos na praia, e fica imaginando eles fazendo várias coisas. A menina é maluquinha das ideias. A robô comenta que ela pode ir até 2 metros de profundidade sem causar problemas em seu sistema. Agora, se passar disso, pode acabar danificando o seu sistema. Depois disso, as duas garotas vão colocar suas roupas de banho enquanto o prota aguarda. Enquanto ele espera, chega uma garota fazendo barulhos de robô parecidos com o da mina. O prota vai até ela achando que é sua robô, só que logo depois ele percebe que ela está um pouco mais alta que o normal. A própria garota confunde ele com seu mestre, só que quando os dois olham mais de perto, percebem que tinham cometido um engano, pedindo desculpas um ao outro. A garota explica que só se confundiu porque também se chama Mina. Nesse momento o prota percebe que ela é a versão aprimorada da Mina, chamada de Super Mina. Ele fica impressionado em como o rosto dela tem expressões. O prota conta que ele tem uma robô, porém é da versão mais simples, deixando a garota curiosa para conhecer ela e dizendo que vai aguardar ela chegar. Enquanto esperam, ela conta que se perdeu do seu mestre pois tem mania de ir atrás de gatinhos, e quando se deu conta estava em um local que não conhecia. A robô é mais lerdinha que tudo, kkk. Ao ouvir isso ele diz que vai ajudar ela a achar seu mestre e depois disso apresenta sua robô a ela. Depois disso, ele deixa uma mensagem para sua irmã dizendo que logo ele volta. A irmã fica muito brava, pois tinha passado até maquiagem na mina para deixar ela bonita para o prota. E na moral galerinha, quem não queria ter uma robô assim? Ela realmente está linda. Depois disso, ela avista um garotinho todo triste ficando preocupada com ele. Ela vai até ele para tentar ajudar. No momento que ela se apresenta como Mina, o garoto diz que é mentira, pois sua mina não é baixinha e sem expressões. A irmã já fica logo brava querendo mandar o moleque de arrasta para cima, porém a robô pede calma, e percebe que ele está procurando a Super Mina, um modelo mais avançado. Ele todo triste diz que está procurando há horas, e a robô decide ajudar ele a procurar. Ela explica que a Super Mina tem a habilidade de se comunicar uma com as outras, porém explica que a sua própria conexão é fraca, e não conseguiria cobrir toda a praia, e com isso precisa ir andando pela praia para ver se consegue sinal. Enquanto isso, o prota mais a outra robô estão procurando. Eles vão até umas rochas para ver se conseguem encontrar seu dono, e a robô usa sua supervisão para procurar. Porém, enquanto a robô do protagonista procurava por sinal de conexão, eles não conseguem achar nada pois a Super Mina está lá nas rochas e não pela praia. O garoto conta que sua robô é incrível, porém mesmo assim sua mãe insiste em contatar gente para ajudar na casa, e para provar que ela é incrível ele a levou para a praia, mas ela acabou se perdendo. Ele começa a achar que ela não é tão incrível assim. A robô discorda, e diz que a Super Mina é impressionante, e começa a falar de todas as multifuncionalidades delas, e por fim pede para ele ter mais confiança em sua robô. O garoto mais alegre fala que vai pedir ajuda ao atendimento de crianças perdidas. O prota ainda continua procurando, porém a robô se distrai muito. Ele diz para voltarem para a praia, pois ele precisa se encontrar com sua robô esposa. Ao ouvir isso a garota fica impressionada que ele casou com uma séria mina. Ela realmente ficou bastante empolgada, parecendo que tinha vontade de se casar. O prota então liga para sua irmã, e enquanto eles falam, o garotinho vê um gato e comenta que tem o costume de resgatar felinos. Enquanto os dois conversam sobre gatos, a Super Mina vê eles pela sua supervisão. Ela ficou tão animada que pulou na água para ir direto ao seu mestre. O prota fica preocupado e pula junto, e quando observa, a garota simplesmente está correndo debaixo da água. E como ela está mais próxima, a conexão da robô é ativada, porém está com muita interferência por causa da água. A robô chega por debaixo da água, e sai em direção ao garoto. Quando vê ele, ela corre para abraçar o garoto pedindo desculpas, e os dois começam a chorar. A irmã já fica logo doidinha pois como sabemos ela gosta de relacionamentos estranhos. O prota finalmente chega, e se apresenta para o garotinho. Já as duas robôs ficam se encarando estranhamente, onde aparentemente estão se comunicando pela conexão.
O garoto explica que dessa forma elas trocam 400 vezes mais rápido informações. As duas ficam um bom tempo trocando ideia daquela forma, mesmo sendo mais rápido que uma conversa normal. O prota se envergonha ao deduzir que provavelmente ela está contando tudo o que eles dois passaram juntos, então ele pede para que ela interrompa o papo. As duas se desculpam pela demora e diz que ficaram empolgadas com a troca de informações interessantes. No momento que o prota chama eles para descansar, a Supermina vai até seu dono e diz que ficou sabendo que ele falou mal da robô do prota. O moleque se arrepende e pede desculpas à mina. Ela diz que não tem problemas, pois ela realmente foi feita para ter durabilidade e não qualidade. O Takuma pensa em tirar uma foto, mas lembra que deixou seu celular nas rochas. Depois disso, geral começa a brincar na praia, jogando bola, se divertindo na água e brincando na areia, entre outras coisas. No momento de ir embora, a irmã fica feliz em ter feito mais uma amizade robô, e chama geral para tirar uma foto, pedindo para o proto que já estava dormindo tirar a foto com a câmera da irmã. Na hora de tirar, ele percebe que a câmera estava sem cartão de memória. A garota pede para que ele procure em sua bolsa e Takuma acaba achando, só que o cartão estava cheio, e quando ele começa a ver o que tinha dentro do cartão, percebe que tinha várias fotos dos momentos que ele passou com sua robô. É aí que a garota se lembra que esse era o cartão de memória que a robô pediu para ela guardar. Ela já tira a câmera dele e pede para que tire a foto por celular, alegando que aquelas fotos dele era porque ele era seu irmão. Depois disso, um maluco aleatório tira a foto deles. Já à noite em sua casa, ele pede para ver a maquiagem da robô mais de perto, pois não conseguiu ver direito na praia, e os dois ficam em um momento muito fofo juntos, com os dois em silêncio olhando um para o outro. Ele acaba dormindo naquela posição e ela se junta a ele. No outro dia, o prota acorda com febre, e a própria robô usa seu sistema para fazer o teste para diagnosticá-lo. Ela recomenda que ele descanse bastante para não piorar. Nina começa a passar a mão pelo rosto dele, alegando que suas mãos têm sensores mais avançados do que seus olhos, e com isso consegue ter um diagnóstico mais certeiro. Ela percebe que a pele dele é bem fofinha. Em seguida, o prota vai comer, porém a robô começa novamente a passar a mão nele. A bichinha gostou de fazer isso, até mesmo quando ele estava escovando os dentes. A robozinha está lá, passando a mão nele. E não para por aí. Quando o prota estava prestes a dormir, a maluquinha estava lá com sua mão boba, só que dessa vez tocando na poupança do prota. KKK. No outro dia eles estão assistindo televisão, a robô está prestando bastante atenção. O programa de TV conta que o segredo da longevidade é receber um beijo da sua esposa ao acordar todas as manhãs, mostrando que o tipo de beijo é um dado na testa. A robô atenta, dá uma olhadinha para o prota, com uma carinha bem suspeita. No outro dia, quando ele acorda, encontra a robô bem próxima dele, e sente uma dor na sua testa. Ele começa a suspeitar que a robô bateu nele. Depois que termina seu almoço, ele fica pensativo no que aconteceu mais cedo. Ele acaba deixando os pratos caírem em cima do seu pé. A mina pergunta se ela pode ajudar em algo para melhorar a dor. O Takuma, brincando, responde que um beijinho no rosto ajudaria a melhorar. Porém a robô leva a sério, dando um beijinho no rosto dele. Porém ela usou tanta força no beijo que jogou ele longe. Foi nesse momento que Takuma percebeu o que tinha acontecido quando acordou. Ela provavelmente tinha beijado ele na testa depois de ouvir o programa de televisão, e como usou muita força, acabou machucando. Ele começa a ensinar como deve ser feito, mostrando que tem que ser algo mais gentil. Ela duvida que algo tão leve faça algum efeito, e pergunta qual a força apropriada. O safadinho pensa um pouco e diz que ele poderia demonstrar. Ela acha uma ótima sugestão e pede para que ele ande rápido e demonstre. O cara fica preocupado que o primeiro beijo do casal vai ser dessa forma, mas como a robô ficou fazendo pressão para que ele a beije, ele decide fazer, dando um beijinho na boca dela. Depois disso, a garota pergunta se o local de efeito não era na testa. Ele pede desculpas alegando que acabou indo no local que queria, e explica que um beijo nos lábios é ainda melhor, pois é como se a outra pessoa dissesse eu te amo. Ela começa a processar as novas informações. Takuma pergunta qual foi a sensação que ela sentiu a ser beijada. Ela relata que não foi desagradável, mas não consegue entender como isso faz ter longevidade. Ela explica que no seu rosto apenas suas pálpebras possuem sensores. O resto do seu rosto apenas é feito de placas e resina. Então quando ela é beijada nos lábios apenas sente a pressão nos seus mecanismos. Depois da explicação ela nitidamente está triste,
e pede desculpas por não ter membranas mucosas. O Takuma fala que não precisa pedir desculpas e conta que quando entendeu que ela o beijou por vontade própria, ficou muito feliz com isso, e reforça que a única pessoa que ele deseja beijar é ela, mesmo que não tenha membranas mucosas. Para ele, ela é a melhor do mundo. Depois de ouvir isso, Mina diz que quando ele sentir vontade de beijar ela novamente, pode fazer à vontade, e pergunta se ele deseja que ela continue dando beijos de bom dia, e obviamente ele aceita. Como ela é uma robô cozinheira, ele percebe que a garota tem sensores nas mãos, então ele dá um beijo nela. A robô finalmente conseguiu sentir a sensação de ser beijada, fazendo um barulho e ficando com os olhos amarelos. Ele pergunta o que foi esse barulho, mas ela não sabe explicar. Nesse momento a campainha toca, era a Super Mina. A garota explica que seu mestre a enviou, e descobriu seu endereço através da troca de informações que teve com a Mina e pelo fato de poderem comunicar via internet. Ela conta que desde que se conheceram ficam conversando no tempo livre por via internet. Momentos depois, o prota pergunta o que ela veio fazer. A robô explica que veio agradecer pelo dia da praia, e trouxe um catálogo da série Mina de presente para ele. Ao abrir, ele percebe que uma Super Mina custa o mesmo que um carro de luxo. Ele então diz à Super Mina que rejeita o presente pois não quer comprar uma outra robô, dizendo que ela é a única que ele precisa. A Super Mina explica que o catálogo não tem apenas isso, nele você encontra várias atualizações de software e peças para atualizar a robô. A robô se interessou em algo do catálogo, onde era uma atualização de silicone especial no corpo todo para ter mais expressões faciais. A bichinha realmente fica bastante interessada. O Takuma começa a pensar em como seria ter uma robô com expressões faciais e toda macia, porém ele nega novamente, dizendo que é caro demais e que não tem motivos para comprar algo assim. A Super Mina conta que seu mestre não tem amigos, onde apenas se interessa por robôs e gatos, e com sua mesada comprou uma casa para cuidar dos gatinhos que ele adota. Ela continua explicando que quando seu mestre mostrou um vídeo dele se divertindo na praia para sua mãe, isso a deixou muito feliz. A robô fala que a família do garotinho é extremamente rica, e dar de presente uma atualização para Mina seria algo muito barato para eles. Takuma comenta que mesmo eles sendo ricos não pode aceitar algo assim, e pede desculpas a Mina, onde ela consegue entender o seu lado. Ou talvez não, porque nesse momento ela rasga o catálogo e comenta que de acordo com suas pesquisas na internet, um casal possui partes iguais de bens adquiridos, entregando metade para o prota e ficando com a outra metade. E como o presente dado pelo garotinho é para os dois, a própria Mina aceita o presente de atualização. A Super Mina conta que tem mais um presente. Ela ouviu falar que o aniversário surpresa do prota não tinha dado muito certo, com isso ela trouxe várias coisas para fazer o aniversário. O prota começa a lembrar das tentativas de surpresa que a Mina fez para seu aniversário. A robô online na internet viu que é bom surpreender pessoas queridas em seu aniversário, então ela simplesmente se desmontou para deixar ele surpreso. KKK, a robô não sabe brincar. De volta ao presente, eles comemoram o aniversário, e quando a Mina foi puxar o confete que explode, ela acabou sendo temporariamente desativada com o estresse que a surpresa causou. A Super Mina explica que ela deve voltar em 60 segundos e que não houve danos internos, deixando o prota aliviado ao ouvir isso. De tardezinha, Mina-chan já tinha acordado, e eles se despedem da Super Mina. O prota fala que depois gostaria de escolher junto com ela as atualizações que ela vai ganhar de presente, porém a robô explica que já fez o pedido na internet. Enquanto isso a Super Mina encontra o garotinho, ele estava preocupado com ela, e veio buscá-la. Momentos depois, enquanto fazem a janta, o prota fica curioso sobre o que ela comprou. Ela explica que como cometeu o engano de ter feito aquela surpresa para ele em seu aniversário, ela gostaria de fazer uma outra surpresa, e pede para ele aguardar até que as compras cheguem. Enquanto isso a Super Mina está de mão dadas com o garotinho, e conta como o prota e a Mina se dão bem, parecendo até marido e mulher de verdade. Ele pergunta se ela está com inveja, e ela diz que não, pois agora eles viraram uma família. O garotinho fica todo envergonhado. À noite a Mina conta que recebeu uma mensagem do fabricante, onde eles virão buscar ela na semana que vem para fazer as atualizações, onde pode durar aproximadamente 2 semanas. Enquanto dorme, ele fica pensativo sobre o assunto,
Imaginando ela com suas atualizações, ele chega a chorar por estar confuso se realmente quer que as mudanças ocorram, mas ele se recompõe ao perceber que o importante é o que a própria Mina quer. Então ele fica juntinho dela para sentir pela última vez a textura de sua pele atual. No outro dia, eles decidem fazer vários vídeos antes da robô ter sua mudança de peças. Eles fazem vários vídeos, inclusive gravando o aquecedor interno que a Mina tem. O prota comenta que o aquecedor dela é algo realmente impressionante. Então ela entrega uma toalha quente para ele que tirou do seu aquecedor. Depois de tirar as fotos e vídeos, eles conversam sobre as configurações da câmera do seu celular. A robô explica que sua visão usa configurações muito mais avançadas que a câmera do celular, podendo até mesmo dar zoom mais avançado que o aparelho. Ela comenta que em vez do celular seria melhor usar a sua própria fotografia ocular. O prota discorda, pois ele quer tirar fotos da robô, e usando sua visão não teria como. Nesse momento a robô fricciona seus olhos. O prota acha que ela está pesquisando algo na internet. Mina se levanta e sem dizer uma palavra se retira batendo a porta. Momentos depois descobrimos que a robô estava procurando uma solução para tirar fotos de si mesma, então eles começam a tirar fotos em um espelho. O prota pergunta se ela pensou nisso pesquisando, mas ela responde que conectou seu próprio cérebro diretamente ao da Super Mina, fazendo ela pensar em uma solução pois é mais avançada. O prota fica impressionado que isso era possível, mas comenta que não é legal passar o problema para outra pessoa resolver. Ela explica que não é bem assim. A Super Mina é especialista em pensamentos diversificados e complexos, porém tem dificuldade em focar em uma coisa só. Então quando Mina demonstra seu processo de raciocínio para a Super Mina, ela usa de referência sobre como dividir informações. Depois da explicação o prota percebe que isso tem benefícios para as duas. Por fim, a Mina diz que ela e a Super Mina são amigas iguais. Nesse momento, descobrimos que a conexão entre as duas ainda estava ligada, fazendo a Super Mina ouvir tudo e se emocionar. Enquanto isso, fora da casa do prota, chega duas funcionárias da empresa que vai fazer as atualizações da robô, onde uma é humana e a outra uma robô. Elas veio inspecionar a Mina para ver se está tudo certo para fazer as atualizações. Porém, como é o primeiro trabalho da humana chamada Lida, ela está bastante nervosa e a robô tenta tranquilizá-la. Enquanto observam as informações da Mina, eles percebem que a Mina pediu para que elas não revelem para o seu dono quais os produtos que foram comprados. Elas percebem que quem fez o pedido foi a robô e não o seu dono. A robô funcionária explica que quem deve assinar os termos de consentimentos é o dono, percebendo que a situação pode ficar complicada. Depois disso elas foram tocar a campainha. Já dentro da casa do Takuma, elas explicam qual o motivo da visita, e mostra os termos para o protagonista. Enquanto lê, ele conta do dia que a robô desenhou um coração de ketchup com seu nome em sua omelete, e pergunta se essa é uma das funcionalidades da robô. Elas perguntam se ele tinha dado essa ordem a ela. E como ele não tinha dado nenhuma ordem, elas explicam que a robô só poderia fazer algo assim se tivesse um pedido específico, e que possivelmente ela viu uma omelete com desenho de coração na internet. Porém elas não sabem explicar o porquê dela ter colocado o nome do seu dono. A robô começa a achar que a Mina está com algum problema, e pergunta ao Takuma se ela pode fazer uma inspeção. Com o consentimento dele, a robô começa a fazer a inspeção, fazendo vários tentáculos a tocarem, e faz algumas perguntas. Enquanto isso a Lida explica que a série Mina tem a funcionalidade de aprender, mas como a dele é do modelo limitado para a culinária, é realmente impressionante ela ter escrito seu nome na omelete. Lida comenta que isso pode ter acontecido por alguma lembrança do seu antigo dono, e também fala que possa ser algum tipo de bug ou coisa do tipo, e se esse for o caso é muito perigoso, pois haveria a possibilidade dela ferir um humano. Enquanto isso a robô funcionária pede para Mina abrir sua cabeça. Lida diz que se a inspeção revelar algum perigo, pode ser necessário reiniciar a memória. O Takuma fica bastante preocupado, e a robô funcionária continua sua inspeção na cabeça de Mina. O prota ainda não tinha percebido que a robô estava mexendo na cabeça da Mina, e quando ele olha para Mina, acaba percebendo o que está rolando. Ele entra em pânico, pedindo para que Lida faça parar. Ele realmente sai fora de si. A robô funcionária prende ele com os tentáculos, alegando que comportamentos de intimidação são proibidos por lei, mas nesse momento a Mina consegue ajeitar sua cabeça. Depois dessa confusão,
Lida pede desculpas e diz que não sabia que o Takuma tratava a mina como um membro da família. A Senju se recusa a pedir desculpas, explicando que é seu dever defender sua parceira de possíveis ataques. Então o Lida pede para que Senju entre em modo de descanso. A gente descobre que Senju também é da série Mina, mas como ela é uma unidade recém-nascida, tem o cérebro ao mesmo tempo de adulto e de bebê, por isso são um pouco instáveis. Lida pede novamente desculpas pelo que aconteceu hoje. O prota comenta que ela é muito importante para Senju, deixando a garota envergonhada. Eles continuam com a inspeção, porém agora tratada de uma forma diferente, pois como Lida descobriu que a mina é tratada como um membro da família do cliente, ela não é mais considerada um produto da empresa e sim um membro da família do cliente. Em resumo, agora elas só verificam se as partes mais importantes da robô vão ser necessárias fazer a manutenção, e se encontrarem algum problema, não vão poder fazer as atualizações que compraram. Ela revela que ele pode cadastrar a mina como membro da família na própria empresa que fabrica os robôs, assim vai ganhar vários benefícios, pois a empresa entende que quando a robô é tratada como membro da família ela é muito mais bem cuidada, assim não precisando de muitas inspeções. Lida se lembra de uma conversa que teve com a Senju, onde a robô explica que para alguns clientes o processo de conserto de uma robô é como se fosse um assassinato e não uma manutenção, pois muitas pessoas consideram os robôs como membros da família e não querem que eles percam suas memórias ou coisa do tipo. De volta ao presente, Lida percebe que eles quase cometeram um assassinato, pois não sabia que o Takuma tratava a mina como alguém da família. O prota assina, assim terminando o processo de inspeção. Lida pergunta se para ele está tudo bem não saber quais são as atualizações que a mina pediu. Ele diz que sim, pois a mina pediu para que fosse uma surpresa. Antes de ir embora, Lida fala que vai esperar lá fora até a mina ficar pronta para poder ir fazer suas atualizações. Depois disso, a robô mostra que deixou várias marmitas preparadas para esses dias que ela vai estar fora. Ele pega sua mão e fica juntinhos, pois a mina vai ficar 2 semanas fora. Ele a abraça segurando o choro, enquanto ela pede para que ele se cuide direitinho. Depois disso ele dá um beijo no rosto dela, fazendo ela ficar com vontade de dar um beijo de verdade, porém ela acaba machucando ele com sua força, fazendo os dois cair no chão, mas na segunda tentativa dá tudo certo. Depois desse momento fofo, chega a hora da partida. Quando ela vai embora, ele começa a chorar. Enquanto as funcionárias esperam pela mina, a Senju comenta que não é normal alguém tratar uma robô culinária limitada como alguém da família, pois normalmente quando alguém quer uma robô para isso compra uma super mina. Ela continua explicando que robôs limitadas como ela e a mina, não foram feitas para serem amadas. Ao ouvir isso Lida pega em sua mão e diz que é mentira pois gosta muito dela. A mina chega, e quando elas vão partir, percebe que a Senju está imóvel. A robô ficou tão abalada com as palavras de Lida, que acabou entrando em congelamento temporário por causa do choque. Mina conta que em 60 segundos ela volta ao normal. Depois disso o prota está tendo uns pesadelos bem estranhos com as possíveis atualizações da mina. Quando ele acorda, fica refletindo sobre isso. Na próxima cena, já se passaram 3 dias desde que a robô foi para sua atualização. O prota está com muita saudade. Ele decide ir pegar uma das marmitas saudáveis que ela deixou preparadas para ele. Mas seu desejo de voltar aos seus velhos hábitos de comer comida industrializadas ressurgiu. Ele se lembra que desde que a mina chegou em sua vida, ela sempre o proibia de comer esse tipo de coisa. Depois de comer o miojo, ele decide comer batatinhas fritas. Já deu para perceber que sem a robô o prota só comia porcaria. Depois de comer um monte de coisas que fazem mal, alguém toca a campainha. Era um entregador trazendo uma encomenda. Ele percebe que é da fábrica de robôs. Quando ele abriu e encontrou um mini robozinho, ele encontra uma carta deixada pela mina, onde ela explica que adquiriu um robô para o período em que ela estará ausente, e assim, enquanto estiver na fábrica, ela vai conseguir controlá-lo remotamente. Ele apenas precisa conectar o robozinho na internet. Takuma começa a seguir as instruções da carta, percebendo que tudo está acontecendo de acordo como estava escrito. Depois que ele terminou de configurar, o robozinho acorda, e como a mina está conectada a ele via internet, ela começa a conversar com o Takuma. Percebendo que ele está comendo muita porcaria, o prota percebe que entrou numa fria e pede desculpas. Depois disso, ele vai beber água pois a robô percebeu que ele bebeu muito álcool e mandou ele se hidratar. Mina manda ele abrir a geladeira, percebendo que o cara não comeu suas marmitas.
Takuma diz que deixou o dia de hoje para comer porcarias e que a partir de agora vai comer suas marmitas. Os dois passam um bom tempo conversando sobre a saúde do protagonista, onde ela chega na conclusão que as peças do corpo humano não podem ser substituídas se for quebradas. Por isso precisa ter bastante cuidado com elas. Ao ouvir tudo isso, o prota fica arrependido de ter comido tanta porcaria. Ele abraça o robozinho, fazendo Mina perceber que seu hálito está fedendo a álcool. O prota fica impressionado que ela consiga sentir isso através do robozinho. A garota explica que o robô não faz serviços de casa, mas está equipado com sensores avançados para monitorar a saúde humana, e fala que seu nome é Mimamorius 3. Takuma se lembra que viu em um comercial que esses robôs normalmente cuidam de idosos. Dias depois, o prota vai fazer compras e logo volta para sua casa. Ele foi buscar o pedido que a Mina fez online que contém várias coisas saudáveis, porque as coisas que estavam prontas acabaram, então ele mesmo vai cozinhar enquanto a Mina está fora. Takuma começa o preparo, onde a Mina vai falando passo a passo para ele. Mina explica que ela não vai poder ensinar ele a cozinhar da mesma forma que ela cozinha, pois ela é uma robô preparada para fazer isso com perfeição e seria muito difícil para um humano fazer o mesmo, ainda mais um que não tem experiência na cozinha. Quando ele se prepara para iniciar, ela diz que vai ficar olhando para o teto enquanto aguarda, porque não aguenta ver alguém tão ruim na cozinha. Depois de posicionada, ela comenta que vai desligar seus sistemas auditivos e quando ele acabar basta pressionar sua cabeça para avisar. A cena muda para sua pós-janta. A comida ficou bem gostosa. Ele diz que talvez seja porque ele mesmo que fez. A robô ouve isso e fica bravinha. Quando ele ia arrumar a bagunça, a robô se agarra nele pedindo para esperar. Depois desse contato ele abraça pois ficou com muita saudade. Ela pede para que ele aguente por mais 10 dias. Enquanto estava abraçada já afere sua temperatura e outros parâmetros, onde todos estavam normais. Mais tarde, ele está cozinhando e refletindo que mesmo ela não estando em casa, está sendo bastante divertido pois pode se comunicar com ela através do robozinho. Os dias estavam passando em um piscar de olhos, porém a noite era o momento que ele se sentia mais solitário. Porque a robô desligava sua conexão, faltava apenas mais 2 dias para Mina voltar. Quando ele estava prestes a dormir, percebe que o robozinho estava resmungando seu nome. Kuma. Takuma. Aparentemente o robozinho detectou que Takuma estava bastante estressado e tenta acalmar. O prota pede para que ela segure sua mão enquanto dorme, pois dessa forma ele fica bem mais tranquilo e desestressado. No outro dia enquanto ele escova os dentes, o robô fica encarando ele atentamente. Ele começa a dar bom dia de uma forma bem estranha, deixando Takuma preocupado. Mimamorius vai até ele e dá um abraço. Ele pergunta qual sua temperatura atual. Só que estranhamente o robô pergunta como ele faz para descobrir sua temperatura. Nesse momento, inesperadamente, a Mina chega. A robô conta que mentiu sobre o dia de sua chegada para fazer uma surpresa. O prota percebe que ela não mudou muito por fora. Ela conta que escolheu atualizações e peças para melhorar seu desempenho interno. Ela até pensou em trocar seus lábios para ter uma aparência mais humana, mas como anteriormente Takuma disse que seus lábios eram os melhores do mundo, resolveu não mudar para não deixar ele triste. Ela analisou muitas mudanças físicas, mas como a maioria o prota gostava, resolveu não fazer elas. Ele fala que sentiu muita saudade, e quando iam se beijar, aparecem as funcionárias. Elas entregam os documentos necessários e o manual das novas atualizações da Mina. A robô pergunta o porquê do robozinho está se mexendo. O prota fica surpreso pois achava que ela que estava fazendo ele se movimentar via internet. Senju explica que isso é bem incomum, porque quando a Mina está o controlando, o normal é que seu programa de personalidade ficasse desligado. Senju começa a fazer uma varredura interna para verificar com mais efetividade. Ela fica surpresa ao ver um programa ativo que ela não reconhece, onde ele é parecido com um programa de aprendizado. Ela fala que possivelmente enquanto a Mina estava conectada a ele, esse programa poderia estar rodando por engano. E como ele estava ativo esse tempo todo, essas interações podem ter sido usadas para a construção de uma personalidade própria. As garotas pedem desculpas pela confusão causada. O robozinho vai até o Takuma, onde ele fica refletindo que esse robozinho basicamente nasceu através dele e da Mina. Senju recomenda que seja feita uma reinstalação dos programas no Mimamorius, mas Takuma recusa dizendo que vão criar ele como alguém da família. Mais tarde, Mina ensina o robozinho como funcionam os seus programas de cuidados em humanos.
O Mimamorius age como uma criança, ficando bem difícil ensinar as coisas a ele, porém o robozinho é bastante fofo, mas ela não tem muita paciência com ele. Enquanto isso, o prota pensa em um nome para ele. O robozinho vai até seu carregador descansar um pouco, enquanto a mina vai preparar o almoço. O Takuma está realmente quebrando a cabeça na escolha do nome, e atrás dele a mina está usando suas novas funcionalidades, onde uma delas a deixa mais alta. Quando ele se vira fica completamente assustado, ele pergunta qual o nome que ela gostaria de dar ao robozinho. E como ela não tem muita paciência com o Mimamorius, diz que poderia chamar de ovo incapaz e imprestável. O robozinho ouve tudo enquanto descansa. O prota muda de assunto e pergunta sobre a sua atualização que a deixa mais alta. Mina explica tudo sobre essa atualização para ele dizendo que escolheu ela porque a ajuda a alcançar a pia da cozinha. O cara fica impressionado e doido para ver seu tamanho máximo. A robô mostra para ele, ficando extremamente alta. Ele fica encantado e percebe que a garota está com mais cintura. Ela pergunta qual dos dois tamanhos ele prefere. Takuma diz que gostou dos dois. Ela comenta que é um defeito quando fica mais alta, pois cria vãos e abre espaços entre as juntas, e assim sua impermeabilidade cai bastante. Por fim o Mimamorius acabou recebendo o nome de Mamoru. Os dois ensinam seu novo nome, e ficam conversando sobre como o Mamoru é bastante fofo, percebendo que ele é bastante atencioso e aprende muito rápido, mas como a robô ainda pensa de uma forma muito literal. Ela diz que seria melhor se formatassem e reinstalassem os programas dele. O prota fica preocupado ao ouvir isso, explicando que não gostaria de tomar essa atitude, porque ele saiu puxando as características da mina, então é como se fosse um filho dos dois. Nesse momento a mina começa a pesquisar na internet, e explica que ele pensar dessa forma é apenas uma série de coincidências, discordando que o robozinho é um filho. O prota explica que seres vivos é igual, nem sempre tem filhos planejados, e quando ocorre um por acaso, os seres humanos chamam de milagre, e fala que está muito feliz por ter o Mamoru. Ela volta a pesquisar na internet demorando bem mais que o normal, parecendo até que está atualizando os seus sistemas. Depois disso ela fala que se ele está feliz em pensar dessa forma, isso também é o suficiente para ela. No dia seguinte, Mina está ensinando algumas coisas para Mamoru, como explicando para que serve um calendário e como medir a temperatura do Takuma, mas o robozinho é muito lerdinho e não entende nada. A mina continua sem muita paciência com ele. Depois disso ela ensina as diferenças entre água quente, morna e fria. Ele vai colocando a mão em cada uma das águas e sentindo a sensação delas. Quando chega na vez da água quente o coitadinho solta um grito de dor. A mina está pegando pesado com o bichinho. Ela explica que a temperatura média do corpo humano é de 36 graus, e parte para o próximo ensinamento, onde ela mostra temperaturas que são prejudiciais para o corpo humano e pede para ele sempre certificar de que o Takuma não se queime, pois os seus sensores também servem para detectar materiais perigosos. Mais tarde o prota consegue chegar mais cedo do trabalho, e o robozinho vem desejar boas-vindas. Quando o prota pega em sua mão, o Mamoru finalmente aprendeu a aferir a temperatura, na qual está em 36 graus. Mina parabeniza ele por seu bom trabalho. Enquanto conversam, ela explica que Mamoru agora consegue medir a temperatura com margem de erro de 0,2 graus, e aprendeu tudo isso em apenas um dia. O robozinho é um gênio. Takuma pede para que ela não exagere com Mamoru e nem force ele a ser como era originalmente. Ela não entende o porquê, e diz que no momento ele é apenas um termômetro bolinha. O prota responde que ele já é incrível do jeito que é, e não precisa forçar ele nos ensinamentos. Nesse momento Mina começa a ficar com ciúmes, e com um olhar de ciumenta, diz que vai seguir o que ele está pedindo. O Takuma não entende a situação e continua elogiando Mamoru, então ela fala que ele poderia ser mais incrível se fosse reformatado. Ele muda de assunto e pergunta quais outras funcionalidades Mamoru tem. Ela conta que ele tem funcionalidades termográficas, ultrassom, e a alta capacidade de registros constante de dados do seu mestre, o que permite prever vários riscos à saúde e sugerir medidas apropriadas. Ele se lembra da vez que Mamoru ficou preocupado com o seu estresse. Ela fica impressionada ao ouvir isso, pois Mamoru só conseguiria fazer esse diagnóstico a partir de vários outros dados de vários sensores combinados. Então Takuma liga para Senju para perguntar o porquê disso. Ela explica que mesmo que os robôs da empresa tenham programas de personalidade, o foco principal é no zelo pela saúde e bem-estar do seu dono e por isso nesse quesito os robôs são muito avançados.
O prota agradece pela explicação e logo depois elogia o Mamoru, dizendo que ele é realmente incrível. Nesse momento a Mina está com uma faca na mão, ela finge que vai atacar o protagonista, e pergunta o que o Mamoru acha dessa situação. Ele diz que é uma situação muito perigosa e que vai acionar a ambulância. Então ela explica para o Takuma que isso mostra que o robozinho compreende perfeitamente as ameaças à segurança do seu dono. Ela apenas corrige um pequeno erro, pois ele não foi ferido e o correto era acionar a polícia. O prota está se borrando de medo, ela comenta que julgou o Mamoru mal, e diz que ele é melhor que um termômetro bolinha pois se preocupa com o seu dono. Takuma fala que mesmo se o robô não fizesse nada ele ainda o acharia incrível, fazendo carinho nele. Mina novamente está com ciúmes, e em seguida chega uma ambulância, pois o robozinho realmente tinha acionado uma. À noite, eles se preparam para ir dormir. Mina pede para Takuma colocar uma chapa de carregamento sobre a cama, pois assim, qualquer parte do seu corpo que estiver sobre ela será recarregada. Eles se deitam para dormir, mas nesse momento o robozinho vai até eles e deita junto. A Mina percebe que ele está na cama e retira ele do local. Ela está com muitos ciúmes, mas ele volta novamente e acaba caindo no prota e acordando. Ela pede para que ele volte para sua doca de carregamento, mas ele quer dormir junto deles, mas ela nega explicando que o Takuma se sente melhor dormindo grudado com ela. O prota então sugere que eles durmam na mesma cama com o robozinho separado dela. Mina continua cheia de ciúmes, e empurra ele para longe, voltando a dormir com o protagonista. No outro dia enquanto Takuma come, eles explicam para Mamoru que os humanos têm a necessidade de ingerir nutrientes pela boca. O bichinho quer imitar seu dono e começa a comer também, mas como ele não tem boca não consegue. Enquanto eles limpam a casa, Takuma pergunta se ela também consegue fazer trabalhos além de cozinhar, pois ela é uma robô cozinheira. Ela fala que consegue fazer tarefas relacionadas apenas ao preparo de refeições. Como ela achou que o Takuma estava querendo que ela limpasse a casa, foi lá e pegou o aspirador da mão dele, e pede para que a observe enquanto ela limpa. A robô realmente consegue limpar a casa normalmente, mas do nada uma mensagem de áudio sai do corpo dela. Era um anúncio do fabricante, dizendo que se ele quer que uma robô cozinheira faça trabalhos de faxineira, vai ter que entrar no site para comprar o plugin de faxineira, e assim ela vai conseguir fazer esses serviços com mais eficiência. Mina explica que se ela fizer tarefas não relacionadas à cozinha, esse anúncio começa a tocar automaticamente a cada minuto e só vai parar quando ela parar de fazer coisas de faxineira. Para fazer isso parar ele precisa comprar um plugin para atualizar ela fazer serviços de faxineira, então o prota pede para que ela pare de aspirar. Como o prota queria ir para a livraria, ela pede para que ele vá logo, pois ela quer varrer a casa. Na livraria, ele começa a ler alguns livros para o Mamoru. O robozinho tá se divertindo. Takuma percebe que ele vai gostar bastante de cinema, então vai até a funcionária e pergunta se robôs podem ver filmes. Ela pergunta qual a classe do robô e entrega algumas explicações, e a depender de sua classe ele é classificado apenas como um dispositivo de gravação e não poderá assistir o filme. Por fim, ela diz que é possível determinar sua classe em um centro de saúde. Eles vão até onde são atendidos por uma robô chamada Demeter VI. Ela aplica um teste de inteligência no Mamoru, mas antes fala que ele deve inserir um plugin que o faz esquecer as memórias apenas das perguntas dos testes, pois como esse teste tem que ser feito com frequência, os robôs iriam memorizar as respostas e na próxima vez iriam fazer a prova e gabaritar. Ela pede para que ele não se preocupe, pois o robô não vai perder suas memórias anteriores ao teste. Então começa o teste, onde ela faz várias perguntas ilustrativas através de uma tela. No final do teste, ela comenta que o raciocínio ético do robô está no nível de uma criança de 4 anos, já emocionalmente ele se encontra em um nível de uma criança de 2 anos, mas isso é uma forma muito natural para o equilíbrio mental para os robôs. Ela diz que houve uma surpresa durante a prova, ele conseguiu desenvolver o equivalente a 1 ano, com isso dá para perceber que ele tem uma alta capacidade de aprendizado, e isso é algo extremamente raro. Ele explica toda a situação para ela, onde Mamoru de uma certa forma, nasceu da Mina e dele, ela nunca ouviu falar de algo parecido assim. Depois disso ele volta no cinema e conta que o Mamoru é classificado como classe 1, e poderá entrar com um ingresso infantil. Os dois começam a assistir o filme juntos, onde o Mamoru está muito atento prestando atenção. Quando voltam para casa, a Mina tinha deixado tudo limpinho, ela realmente se esforçou bastante, porém a mensagem automática começa a tocar, pois ela só toca quando seu dono estiver próximo.
e ela vai continuar rodando o tempo equivalente que ela ficou faxinando, o que faz o protagonista ficar com vontade de comprar o plugin. Na próxima cena, a Super Mina aparentemente está sonhando, e nesse sonho vemos que seu antigo dono estava elogiando ela e falando que deveria ter comprado uma Super Mina desde o início. Ele compara a Super Mina com outro robô que não sabemos quem é, dizendo que esse outro robô é incompetente e que não deveria ter comprado. Depois disso ela acorda, e seu travesseiro robô explica que ela não estava sonhando, ela estava fazendo uma grande organização de memórias internas, porque Superminas lidam com um grande volume de dados, e é durante o modo de descanso que elas organizam tudo com base em prioridade, e durante esse processo, às vezes esses dados aparecem na sua consciência como sonhos. Ela fica surpresa que aquilo era uma memória dela, pois não conhece ninguém como aquele cara. O travesseiro explica que talvez haja alguma proteção por serem dados pessoais, por isso ela não consegue ver quem é a pessoa. Ela fica pensando sobre o assunto, chegando na conclusão que não é seu atual dono. O travesseiro fica surpreso com isso, porque ele sempre cuidou do carregamento e manutenção da robô e por isso vieram juntos do fabricante para a família do Sayonji, e aparentemente ela não tem mestres anteriores ao garotinho. A Super Mina reflete sobre o assunto e nesse momento ela pensa na Mina. Mais tarde no parque, a Super Mina está explicando a situação ao casal, onde as memórias da Mina se misturaram com a da Super Mina e por isso ela teve aqueles sonhos que não sabe explicar de onde veio. Isso começou a ocorrer depois que elas dividiram o cérebro e ficaram trocando mensagens e nesse momento as memórias se misturaram. Ela explica que se tivesse protegido sua mente de forma adequada nada disso teria acontecido, mas ela foi descuidada e acabou causando isso. A garota pede desculpas pelo ocorrido, mas Mina pede para que não se preocupe porque ela tem ajudado muito. A garota pergunta a Mina se ela também tem tido memórias misturadas, mas ela responde que está tudo bem e não ocorreu nada parecido. A Super explica que há casos que a própria robô não detecta e pede para rodar um teste nela. Ela pergunta qual o nome do seu mestre. Mina acaba respondendo o nome do garotinho que é mestre da Super. Nesse momento eles percebem que ela também está com a memória misturada. Mamoru fica preocupado achando que Mina está quebrada. As duas decidem confirmar quais são suas memórias verdadeiras e o Takuma vai ajudar nessa missão. A Super pergunta ao Takuma quem é a sua esposa. Mina na mesma hora já fala que a Super tem um sobrenome diferente do Takuma e não mora na casa dele, mas a Super está muito confusa e ainda está cismada que ela é sua esposa, mas o Prota fala que Mina é sua esposa. Porém a garota encosta no protagonista, ficando bem colada nele. Automaticamente a Mina já fica com ciúmes. Ela fala que não há muitos robôs que ficam nesse grude com seus donos. Porém a Super está muito confusa, seu olho começa a brilhar e continua indo para cima. Mina continua explicando que intimidade física com humanos deve ser tratada com cautela e não deve ser executada sem se ter certeza da vontade do humano. A Super não consegue se aguentar e usa sua força para encostar o Takuma nela. A robô é muito forte e Takuma acha que vai morrer. Mina o protege, segurando os braços da Super. Mina pede para que ela foque e perceba que essa vontade de abraçar o Takuma é porque ela está confusa e suas memórias estão misturadas. Ela consegue se recompor, e depois ver uma memória de uma pessoa ou um robô pedindo para que ela ame alguém e seja amada de volta. Depois que tudo se acalmou, a Super pede desculpas pelo que aconteceu, dizendo que se Mina não tivesse a impedido teria sido uma tragédia. Mina manda o Takuma voltar para casa com o Mamoru, pois as duas vão continuar comparando memórias sozinhas e depois ela explica tudo para ele. Depois de todo esse enrolo, a Super está abraçada com seu mestre, e pergunta se não está doendo. Ele responde que não está, e fica sem entender o porquê dela estar fazendo aquilo. Enquanto isso o Prota está vendo o machucado que a Super deixou nele. A robô explica que os braços da Super são 3 vezes mais fortes do que o dela, e se ela tivesse continuado poderia ter partido ele ao meio. Depois disso, Takuma dá um abraço em Mina falando que também vai grudar nela. O Mamoru ouvindo tudo fica preocupado que o Takuma possa quebrar a Mina ao meio, mas eles explicam que humanos não têm força suficiente para quebrar um robô. Mamoru pergunta para Takuma por que abraçar alguém deixa ele feliz. Mina responde por ele, explicando que quando humanos abraçam alguém secreta um hormônio chamado de oxitocina, causando uma sensação de bem-estar e fortalece contra o estresse. Mina comenta que é uma das poucas máquinas que consegue animar o Prota apenas com um abraço. Ele diz que ela é a única que consegue fazer isso. Mina começa a perguntar se ela é competente e se ele está feliz por ter a comprado. Ele a abraça novamente e diz que é muito feliz por ter encontrado ela.
À noite, enquanto volta do trabalho, ele recebe uma ligação da Super Mina. Ele vai até o local que ela pediu. Ela explica que seu número estava nas memórias compartilhadas da mina, então ligou para ele. Ela quer conversar sobre o antigo dono da mina, explicando que quando as suas memórias se misturaram, ela conseguiu ver muitas coisas sobre o dono anterior. A garota conta que o que viu não foi nada bom. A Super ficou até com vontade de ir reclamar diretamente com esse dono. Ela tentou ir juntando as memórias que tinha para ir até a casa dele. O Prota fica surpreso que ela consiga fazer isso, pois sabe que existe a proteção de dados pessoais. Ela suspeita que, como ela não é a mina, essa proteção acabou ficando mais fraca. Ela descobriu que o antigo dono se chama Otanitomi Kazui e na época tinha 21 anos, trabalhava como programador e morava sozinho em um apartamento. E por fim fala que quando foi encontrar essa pessoa, simplesmente não existia. No outro dia o Prota está brincando com Mamoru. Ele começa a lembrar da conversa que teve com a Super Mina onde ela dizia que o antigo dono da mina não existia mais. Ele fica sem entender o que isso significa, pois não tem como ter memórias de uma pessoa que não existiu. Mamoru chama a atenção dele dizendo que está fazendo cosquinha e ele volta a brincar com o robozinho. Ele tenta não ficar pensando nisso pois não é bom mexer no passado de sua esposa e também porque agora eles têm o Mamoru. Já na casa da Super Mina, o garotinho está reclamando com ela pedindo para que ela descanse pois a robô está com febre. Mas na verdade a robô está emitindo tanto calor porque está analisando as memórias da mina em alto desempenho e isso acaba fazendo gerar todo esse excesso de calor. Depois disso ela liga para a mina pedindo para que empreste o seu cérebro pois ela precisa pensar em algo. Ela responde que o seu cérebro é inferior ao da Super mas se ela quer pode ficar à vontade. Então a Super começa a entrar nas memórias da mina. E como ela é alguém de fora talvez consiga passar pelas proteções. Mina entra em modo de descanso, e a Super começa a analisar o seu cérebro. Ela encontra a região de memória e percebe que ela está usando um padrão de armazenamento muito avançado que não era para estar equipado em uma mina cozinheira, chegando à conclusão que mina possa ter sido modificada. Ela vai até as memórias mais antigas, e ver o antigo dono da mina conversando com alguém, sobre ele comprar uma edição mais barata da série Mina. Esse alguém comenta que eles têm dinheiro para comprar uma Super Mina, mas Otani comenta que tá tudo bem pois consegue desenvolver um programa básico, e também ele gosta de robôs e por isso não quer pegar uma que já está toda atualizada. Ele vai até a mina e diz que é seu dono. Ela percebe que ele tem um braço de robô. Otani fala que ela ainda está incompleta e que vai transformar ela em uma robô maravilhosa. A Super vai para a próxima memória, onde um cara fala que não há necessidade dele inserir algo tão sofisticado em uma robô tão básica como a Mina, e que seria quase impossível deixar ela parecida com um humano. Mina ouvia tudo isso. Otani diz a Aikawa que quer transformar a Mina em algo mais que robô, quer transformar ela em uma robô humanoide. É importante quando ela receber amor, dá em troca algo que se pareça com amor e com o passar do tempo ela vai se tornar algo insubstituível. Otani literalmente quer tentar fazer com que ela retribua todos os sentimentos que um humano tem. Por fim ele fala que ela vai ser uma ferramenta doméstica e ao mesmo tempo uma ferramenta que guia seu mestre para ser mais pró-social. Enquanto ele falava tudo isso, a mina observava tudo. Otani realmente gostava de robôs e achavam eles mais nobres que humanos. Em outra memória ela vê que o Otani está com o corpo dando defeitos. Ele não tem muito tempo de vida. Na memória a mina oferece algumas de suas peças do seu corpo para poder ajudar. Mas ele comenta que humanos são muito mais frágeis que robôs e tem algumas peças que não podem ser trocadas. E fala que quando ele partir ela pertencerá a outra pessoa. Mina recusa dizendo que ele não pode morrer. Então Otani começa a reescrever os dados de memória da mina, criando memórias falsas sobre ele na cabeça dela, fazendo com que ela pense que seu antigo dono a jogou fora e era alguém terrível. Ele fala que se ela poder observar o mundo do futuro isso deixará feliz. E por fim antes de morrer, ele deseja que ela ame alguém e seja amada de volta. Depois de ver tudo isso nas memórias da mina, a Super começa a chorar. Ela realmente fica muito abalada. Ela percebe que aquelas antigas memórias que poderiam ter sido facilmente apagadas, a mina conseguiu preservar. Então Mina sai do modo de descanso e percebe que o Prota ainda continua brincando com o Mamoru, onde Mamoru conseguiu sozinho construir um castelo com os brinquedos, deixando ele bem feliz. Já a Super continua chorando por saber que a mina não consegue se lembrar dessas memórias tão preciosas que ela acabou de ver. Na próxima cena, Mamoru está super feliz contando que assistiu um filme de marcianos gigante. Ela explica para ele que a existência de marcianos ainda não foi confirmada, o que deixa ele triste.
Como a mina não sabia que Mamoru já fez seu teste de habilidade, ela explica que robôs que não passaram pelo teste não podem ir para o cinema, então seria melhor resetar as memórias do robozinho, mas nessa hora o Mamoru retira o cartão de seu corpo, e ela percebe que ele já fez o teste e está classificado como classe 1. Ela fica impressionada, e retira seu próprio cartão que é classificado como classe 2. Ela explica que na classe 1 é possível ir a vários lugares acompanhado de seu mestre, já o classe 2 é possível agir de forma autônoma. O robozinho fica impressionado que Mina pode fazer as coisas sozinha. A garota literalmente está se exibindo para o Mamoru. Ela chama ele para ir juntos fazer compras, mas ele só pode ir em lojas acompanhado de humanos. Mina explica que não há problema se eles tiverem uma gaiola que limita sua liberdade, e mostra que ele pode ficar dentro do seu compartimento térmico. Ao ouvir isso, o robozinho rapidamente tenta entrar, mas Mina diz para não entrar agora, apenas quando estiver entrando na loja. Momentos depois, eles vão para a loja juntos. Mina sabe o caminho porque tem acesso ao mapa. Enquanto vão, ela vai dando uma aula explicando os perigos que a rua pode proporcionar. E conta que hoje em dia os carros são equipados com inteligência artificial que diminuíram drasticamente os acidentes. Porém eles ainda ocorrem, então precisa ter cuidado. Ela continua explicando tudo para o Mamoru, falando que se ele seguir as regras as chances de acontecer algum acidente na rua é baixa. Ele fica impressionado em como a Mina sabe de tanta coisa. Mina conta que já saiu outras vezes, como no dia do piquenique. Eles aguardam o semáforo ficar verde, mas Mina não percebeu que era um semáforo de botão, e quem percebeu foi o Mamoru. Ela finge que já sabia que era de botão, e ele pergunta o porquê dela não ter apertado desde o início. Ela fica sem ter o que responder pois estava gostando de se exibir para o robozinho. Então o semáforo fica verde e eles atravessam. Depois de andar um pouco eles param em outro semáforo, mas esse estava quebrado, então eles vão ter que dar a volta por outro caminho. Nesse momento um carro para e faz sinal para eles atravessarem. Mas a Mina não entende dessas coisas e pensa que ele está dando joia, na qual é um gesto para elogiar as pessoas. Eles partem por outro caminho, o que deixa o cara sem entender nada. Finalmente eles chegam no mercado, e Mamoru entra no compartimento térmico. Mina já tinha pedido as coisas online e uma das funcionárias veio entregar as compras a ela. Mina já está indo embora, então retira o robozinho do compartimento. Ela tenta acessar mais uma vez o mapa, mas dessa vez por algum motivo não está conseguindo. Mamoru já começa a ficar preocupado, mas Mina fala para ter calma pois ela memorizou as ruas e só precisavam fazer o caminho inverso. Eles começam a andar, e andar, e andar, passando por várias ruas. Nesse momento que ela percebe que está em algum local estranho. Ela decide voltar ao mercado e começar a rota tudo novamente. Depois de procurar um bocado, eles param em um parque completamente perdidos. Mamoru diz que fazer compras é muito difícil e pede para voltarem para casa, mas ela não está conseguindo contactar nem o Takuma nem a Super Mina, e comenta que talvez vão ter que morar no parque para sempre. Enquanto faz carinho no robozinho, ela explica que ela tem bateria solar e assim pode funcionar por tempo indeterminado, mas a bateria de Mamoru acabará em 40 horas, então ela pede desculpas para Mamoru. Ele tenta animar Mina, mas percebe que a voz dela está meio baixa. Ela começa a ensinar tudo o que sabe para o Mamoru, para caso venha deixar de funcionar primeiro que ele. Enquanto explica sobre o endereço e o número de celular do Prota, o robozinho vê alguns números parecidos com o endereço que ela está ensinando, então ela começa a entender como funcionam as ruas e que precisam procurar o Distrito 4. Os dois passam um bom tempo procurando a casa do Takuma, passando de distrito em distrito, e finalmente conseguiram chegar até a casa. Já à noite, o Prota chega do trabalho e Mina já tinha preparado sua janta. Eles vêem na televisão que durante a tarde boa parte da cidade ficou sem acesso à internet, mas a queda já foi resolvida, porém ainda há alguns pontos problemáticos. E foi por isso que a Mina não conseguiu acessar o mapa anteriormente e acabaram perdidos. Takuma percebe que ela fez bastante comida hoje. Depois que ele come, o robozinho pergunta se está gostoso. Ele responde que sim, e gostaria que algum dia Mamoru consiga comer também. Mina comenta que não é necessário instalar um módulo de alimentação no Mamoru porque é muito caro, mas Takuma está com muita vontade de instalar um. Mais tarde, Takuma chega dizendo que o banho já está preparado. Mamoru fica curioso com isso, e ela explica que humanos precisam entrar em água quente por questões de saúde e higiene. A robô começa a ficar menor para aumentar sua impermeabilidade. Durante o banho, ele está todo envergonhado pela situação. Mamoru aparece querendo entrar também, só que ele não é impermeável e acabaria sendo danificado.
Mina fica toda se exibindo por ser impermeável, o que deixa o bichinho triste por não estar junto deles no banho. Depois do banho, Mamoru pergunta se é bom tomar banho com a Mina. Ele responde que sim porque é totalmente diferente de tomar banho sozinho. Mina entra e chama eles para irem dormir. Na manhã seguinte, ela acorda o protagonista, mas para sua surpresa, Mina está soltando um barulho muito estranho. Ele tenta perguntar o que é isso, só que a garota não consegue responder nada, apenas fazer o barulho. Ela então digita no celular e mostra para ele digitando que seu alto-falante está quebrado. E provavelmente alguma peça dela estava meio folgada e acabou entrando água durante o banho. Ele pensa que a peça pode ter folgado quando ela estava brigando com a Super Mina. Ela explica que só seu alto-falante está quebrado e que ainda pode continuar tomando banhos, mas ele acha melhor parar. Como ela só está conseguindo falar por bips, eles combinam uma forma de conseguir entender esses barulhos que ela consegue fazer. E depois de tudo combinadinho, ele resolve contactar o suporte para avisar do problema. Mas a Mina avisa que já fez isso e um novo alto-falante chegará em alguns dias. Takuma vai para o trabalho e pede para que ela avise se acontecer algo. Mamoru pergunta se hoje eles vão estudar novamente. Ela tenta se comunicar com ele através da escrita, porém o coitadinho ainda não sabe ler e não entende nada. Ela tenta explicar para ele fazendo alguns gestos. Finalmente ele consegue acertar que está escrito Mamoru. Então eles passam um bom tempo com a garota ensinando várias coisas para o robozinho, e ele realmente aprende bem rápido. Depois ela começa a ensinar aquelas palavras em japonês para Mamoru, e depois de um tempo, ela faz uma prova sobre o que ele aprendeu. Durante o teste ele consegue acertar todos, o que deixa ele bem feliz. À noite, quando o Prota chega, descobre que Mamoru está conseguindo entender a Mina. A garota descobriu que seu alto-falante ainda consegue transmitir alguns sons, então ela junto do robô criou uma língua para que Mamoru possa entender o que ela fala. Ele começa a traduzir tudo o que ela fala, e pede para que Takuma se apronte para jantar. Enquanto janta, ele fica meio triste por não conseguir entender a Mina. No outro dia, quando ele acorda, os dois robôs estão trocando uma ideia através da sua nova língua. Hoje vai ser mais um dia de ensinamentos para Mamoru. E como o protagonista já está há um bom tempo ouvindo essa nova língua, ele começa a entender um pouco. Na próxima cena, eles estão jogando um jogo de tabuleiro. Enquanto isso é mostrado uma pessoa chegando na cidade, mas o anime não mostra quem é. Essa pessoa está procurando a casa do protagonista. Chega a vez do Mamoru. O protagonista resolve jogar o dado para ele, mas o robozinho fica com vontade de jogar. Ele pega o dado, só que na hora de jogar, acaba usando muita força e quebrando a luz. O prota fica preocupado com os estilhaços caindo na mina, mas para ela isso não era nada. Ela liga sua visão noturna e quer continuar o jogo, porém o prota não consegue ver nada. Eles param de jogar e a mina resolve ir se carregar e entrar em modo de descanso. Já o prota vai com o Mamoru comprar uma nova lâmpada. Enquanto ele sai, a pessoa que tinha chegado na cidade finalmente encontra a casa do prota. Ele toca a campainha, mas ninguém atende. Ele abre a porta à procura do Takuma. O cara resolve entrar, pois como a porta estava aberta, Takuma provavelmente não ia demorar. Ele queria se esconder para dar um susto no Takuma, mas não consegue ligar a luz, percebendo que estava sem lâmpada. Nesse momento ele vê a mina, mas como estava muito escuro ele fica assustado. Ele se acalma percebendo que era apenas um robô. Enquanto toca robô, o senhor comenta que provavelmente a namorada do prota não deve gostar que ele tem uma robô mulher em casa, mas ele pensa melhor e fica sem saber se realmente Takuma tem uma namorada. O senhor se lembra de uma conversa que teve com a irmã de Takuma, onde ela dizia que achou um ótimo lugar para seu irmão levar a mina. Foi aí que ele começou a pensar que Takuma tinha uma namorada. Ele resolve verificar se o Takuma está comendo direito, e comenta que antigamente era ele que fazia a comida do prota. Ele fica surpreso que tem só comida saudável na geladeira, deduzindo que a robô talvez esteja cozinhando para ele. O senhor resolve fazer uma comida para surpreender o Takuma, mas Mina aparece atrás dele, perguntando que tipo de comida ele está fazendo. O cara leva um baita susto, deixando cair um ovo na cara. Mina explica para o Koshiro que ela acordou no momento que ele a tocou anteriormente. Koshiro pergunta como ela sabe o seu nome. Ela explica que o Takuma informou tudo sobre ele, que o senhor era solteiro, tinha 42 anos e tem um bar em um bairro próximo. Koshiro fica sem entender porque Takuma contou tudo isso para uma robô. É aí que Mina conta que Takuma é seu esposo.
Depois disso Takuma chega, o Mamoru acabou ficando sem bateria no caminho, ele fica surpreso ao ver seu tio Koshiro, perguntando o que ele faz ali, seu tio responde que veio fazer uma visita, e diz que fez uma omelete para ele. O prota começa a comer, relatando que sentia saudades do tempo que comia isso. O prota gostava muito de comer a omelete que seu tio fazia. Mina nitidamente começou a ficar com ciúmes, pelo fato do prota estar elogiando outra comida e não a dela. Koshiro começa a falar sério, explicando que se Takuma continuar brincando de casinha com uma robô nunca vai arranjar uma namorada. Ele continua dizendo que conversou com a robô e ela contou que era sua esposa. Seu tio achava tudo isso muito deprimente e pede para que Takuma pare com isso. Mina responde que quem está convencido de que são um casal é o próprio Takuma, então é necessário que ela corresponda ao seu desejo. O prota fala que o que ele está sentindo é algo sério, e quer realmente casar com a Mina. Koshiro explica que Takuma não precisa se distanciar da robô, ele apenas precisa se divorciar e assim vão voltar a ter apenas uma relação entre um humano e robô, pois no momento que ela não for mais casada, não será mais tratada como uma humana. Isso só ocorre quando ela está casada com um humano. Ele acha que isso seria o mais correto, e fala que está dizendo isso apenas porque Takuma é um sobrinho que ele se importa muito. Koshiro toca no ombro de Mina pedindo para que seu sobrinho pense bem no assunto, porém nesse momento, Mina aperta o seu braço com muita raiva, e diz que ela estando com Takuma ou não, ela continua sendo quem ela é. Mina realmente aperta bastante o braço do cara, mas o prota pede para que ela pare. A garota fala que a forma que o prota se associa a ela é problema apenas dos dois, e ninguém deve se intrometer. O tio não sabia que robôs ficavam bravos. Ela explica que não está brava, e fala que homens casados não precisam arranjar pessoas novas, então Koshiro pede desculpas pelo ocorrido. Mais tarde, Takuma está pensativo olhando pela janela, isso deixa Mamoru curioso, perguntando a Mina o que o prota está fazendo. Ela explica que ele deve estar pensando em algo importante, e até que chegue em uma conclusão do seu problema. O certo a se fazer é esperar em silêncio, então pede a Mamoru que fique quietinho, ele obedece e não fala nada. O prota para de pensar e vai até a Mina com cara de sério, então comenta que deseja levar ela para conhecer os seus pais. A garota começa a se arrumar, ficando bem bonita para impressionar os pais do protagonista. Ela realmente ficou bem fofinha, deixando Takuma impressionado. Depois disso vão os três para a casa dos pais do prota, onde vão pegar um trem para chegar até lá. No caminho ela explica o que é um trem e o que são pais para o Mamoru. Depois da explicação o robozinho fica curioso pois o Takuma já falou que ele era seu filho, e pergunta se foi o Takuma que o fabricou. A garota explica que não foi isso. Ela obteve o Mamoru através de um privilégio que teve por causa de umas atualizações que fez. Na próxima cena eles já estão no trem. Mamoru está se divertindo muito no veículo, mas Mina ensina que em lugares públicos o correto é ficar em silêncio, pedindo para que ele entre em modo de descanso novamente. Eles chegam até a casa dos seus pais. Takuma está muito nervoso para tocar a campainha, mas cria coragem para tocar. Sua mãe atende a porta, contando que levou um susto quando ele disse que estava vindo. A mãe pergunta se essa era sua esposa. Mina se apresenta para ela. A mãe comenta que ela era muito fofinha e muito bem feita. Ela grita para seu marido vir ver o Takuma. O pai do prota sai correndo para ver, abraçando seu filho. Takuma apresenta sua esposa para ele. Seu pai pede para que eles entrem. Todos vão se sentar na mesa. O pai pergunta para Takuma se ele está indo bem no trabalho, ficando feliz que seu filho está se esforçando no emprego. O Takuma está nitidamente preocupado com a reação do seu pai por causa da Mina ser sua esposa, até porque seu pai ainda não comentou nada sobre o assunto. Nesse momento seu pai entra no assunto, e pergunta se ela realmente é sua esposa. Mina confirma. Ao perceber que seu filho está preocupado, ele comenta que isso é assunto da sua vida, então pode fazer como quiser. Sua mãe completa dizendo que para eles o importante é que seu filho esteja satisfeito com suas escolhas, e isso é o que importa. Quando se senta, diz que no fundo ela não esperava que ele tivesse um casamento normal, fazendo seu pai rir. O prota começa a achar que para eles a Mina é apenas um eletrodoméstico, e fica achando que seus pais o acham ridículo por não conseguir se relacionar com mulheres humanas, e que ele é um filho ridículo que está apenas fugindo da solidão com uma menina robô. Ele queria rebater seus pais, mas não consegue dizer que eles estão completamente errados. Ele só desejava que falasse mal dele, mas não da Mina.
Sua mãe diz que vai preparar um banho para eles, caso os dois forem passar a noite. Mina pergunta se ela poderia usar a cozinha mais tarde para fazer a janta do Takuma. A mãe comenta que não há problema, e pergunta se ela poderia fazer para todo mundo, explicando que ela pode usar tudo o que encontrar na geladeira. Mais tarde, enquanto limpa a banheira, Takuma conta para sua mãe as funcionalidades da mina, explicando que ela pode até se recarregar com luz solar. Ele tenta explicar que a robô muitas vezes tem atitudes que não estão nos arquivos dela, mas sua mãe não consegue entender o que ele quer dizer, e fica achando que a robô está quebrada. Ele tenta explicar de outras formas, mas percebe que só está tentando mostrar as funcionalidades da mina para aprovação de sua mãe, o que a faz realmente parecer um eletrodoméstico. Depois da conversa, ele fica pensando em como pode fazer com que seus pais mudem sobre o que pensam da mina. Ele realmente está preocupado com isso. Lembrando dos seus pais falando que gostaria de ter netos, ele se lembra do Mamoru, então resolve mostrar ele para seus pais, pois com sua fofura vai ser tiro e queda, mas quando abrir a porta Mina fala que a bateria dele acabou e ele está recarregando. Mina vai preparar a janta, enquanto ele continua pensando em alguma forma para resolver tudo isso, mas independente do que aconteça ele está decidido que vai viver com a Mina. Mais tarde sua mãe vai até a cozinha para pegar uma cerveja, só que leva um susto ao encontrar a Mina no escuro com sua luz noturna ativa. Ela pede desculpas pelo susto, explicando que sua luz é o suficiente para obter dados visuais, e por isso não precisa de iluminação. A mãe agradece a robô por sempre cozinhar para seu filho e pergunta se ela gosta de cozinhar. A robô responde que cozinha apenas para manter a saúde do seu dono. A mãe fala que é igual para ela. Às vezes não está com a menor vontade de fazer as coisas, mas sempre dá um jeito de fazer. Ela pergunta se há algum aspecto difícil no casamento com seu filho. Mina conta que como ela não foi feita para ser uma esposa, então há certas dificuldades. A mãe sabiamente diz que isso é comum. Humanos também não foram feitos para ser marido e mulher, mas apesar disso, tentam viver nessa unidade chamada família, onde várias vezes vão aparecer problemas, mas para fazer dar certo, é preciso de esforço, pois ele é o que faz as pessoas tornarem uma família. E como Mina tem experiência com esforços, então provavelmente vai dar tudo certo no seu relacionamento. Mais tarde, a janta que a Mina preparou fica pronta, e todos ficam achando que ficou muito bom. O Prota empolgado diz que a Mina é a melhor do mundo, e o clima entre Mina e seus pais está melhorando muito. Chegamos a mais um final de vídeo, mais um episódio muito bonito. Ainda bem que os pais do Takuma são gente boa, a relação entre eles está muito boa, principalmente entre a mãe e a Mina. Quero ver como eles vão reagir quando o Mamoru acordar. Então se você não quer perder os próximos episódios, já se inscreva no canal, pois quando lançar os próximos eu trago novos recaps desse anime para vocês. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.